O futebol suprime a identidade dos jogadores negros, suprime a identidade negra, e a gente pode falar sobre isso, né? Olá, gente, tudo bem? Bem-vindas ao Adodi, bem-vindos. Se não está inscrito, né, inscrito nesse canal, como sempre, vou pedir, se inscreve agora, porque é importante, a Adodi precisa crescer. E se você não me conhece, meu nome é Giovanni Vicente, já me segue nas redes sociais para conhecer essa pessoa aqui, que sou eu. Vamos falar sobre essa questão da negritude no futebol e de como o futebol suprime a identidade negra. É, eu quero abrir um debate, então, se você está vendo esse vídeo, comente, vá durante o vídeo comentando as coisas que eu vou dizendo, concordando ou discordando, para a gente poder conversar aqui. Mas por que eu quero falar disso? Eu não vou falar de nenhum jogador em específico, mas do futebol brasileiro no geral. Eu não assisto futebol, não acompanho futebol. Eu estou falando aqui mais do ponto de vista social, vendo as declarações de alguns jogadores e de como eu percebo que muitas vezes as próprias diretorias vão incentivando os seus jogadores a não falarem sobre questões raciais, seus jogadores negros, né? Enfim. Porque no geral, o Brasil como um todo já tem sérios problemas com a identidade negra, que é um país que tenta destruir a identidade negra, tenta fazer as pessoas com que nós negros não nos vejamos como negros. O tempo todo a branquitude quer impor para as pessoas negras que elas não são negras, o tempo todo tem alguém dizendo que você não é negro, você é mestiço, você é só moreno, você é pardo, você é moreninho, você é chocolate, é cor de bombom, é morenão, é azulão. E o diabo a quatro, tudo para não dizer negro, tudo para não, né, não dizer negro, é isso. E de como isso é tão reproduzido no futebol, porque o futebol não está descolado da realidade, né, minha gente? Então, vamos aqui pensar melhor nesse assunto. Eu vejo muitos jogadores, e já vi muitos jogadores, inclusive muito famosos, dizer que não vão falar sobre a questão racial porque nem são pretos. Ou então que não compreendem algumas atitudes racistas porque não se enxergam negros. E como as diretorias dos times de futebol muitas vezes vão incentivando para que o seu jogador negro não fale sobre aquela questão porque é um assunto delicado, é um assunto muito polêmico. Para que falar disso? E como que? E isso vai... E aí, esse é o ponto. E é que está o ponto. Nós já temos uma sociedade racista que tenta negar para a pessoa negra a sua identidade negra. E aí esses homens negros, jogadores negros, quando entram nos times de futebol e quando alcançam algum tipo de sucesso, esse racismo vai sendo reproduzido com muito mais força. No Brasil, temos sérios problemas, né? A questão da negação da identidade negra. Se esse jogador negro consegue algum tipo de sucesso, ele é ainda mais embranquecido pela sociedade, embranquecido pelas pessoas que o rodeiam e pelo próprio time que ele trabalha, vamos dizer assim, pela própria mídia. Porque esse homem negro começa a ter acesso a coisas que até então somente homens brancos, ou majoritariamente das pessoas que tinham acesso, eram homens brancos. Acesso à riqueza, acesso a carros bons e acesso às mulheres brancas. E aí é um ponto essencial para a gente entender como o futebol, que é um dos meios que geralmente os homens negros conseguem algum tipo de sucesso financeiro, como o futebol acaba suprimindo a identidade negra e reforçando alguns racismos, sabe? Não é fácil fazer sucesso no futebol, não é disso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que, assim como a música, o futebol é um dos meios que os homens negros encontram para ascender socialmente. Não são todos que ascendem socialmente, mas os que conseguem acabam muitas vezes sendo usados como exemplos pela sociedade e pela mídia para os outros homens negros. E aí, por que eu coloquei aqui a questão da mulher branca? Já temos aí o fato da maioria das pessoas negras no Brasil crescer sem ter uma discussão racial. Aí quando ele chega nesse espaço que é o futebol, que, né, e consegue algum tipo de ascensão, ele começa a se relacionar muito com pessoas brancas, porque geralmente quem ascende, quem é pessoa negra e que se ascende socialmente, vai se afastando da sua comunidade. Não todo mundo, mas muitas vezes se afasta da sua comunidade. Começa a andar em meios onde todas as pessoas são brancas
e as outras pessoas negras que estão ali geralmente estão servindo e tal. E isso suprime a identidade negra nesse sentido, de fazer essa pessoa negra, esse jogador negro, acabar, se ele já não se via como negro, ou se via apenas como, mesmo que ele não se visse como branco, mas ele não se via como negro, não tinha uma identidade política como negro, agora é que ele não vai ter. Porque ele está tendo acesso àquelas coisas que ele não tinha, que eram coisas, e que são coisas que majoritariamente são acessadas por homens brancos, por pessoas brancas, mulheres brancas também. E aí a questão da relação com a mulher branca, né? O futebol, muitas vezes, quando permite que o jogador negro ascenda socialmente, esse jogador negro acaba percebendo que agora ele pode se relacionar com mulheres brancas porque elas vão olhar para ele porque ele tem dinheiro. Todo aquele auto-ódio, aquele racismo internalizado que ele aprendeu durante a vida toda vai se reproduzir com mais força, porque agora ele está em um espaço branco, ele pode ter mulheres brancas e um monte de coisas brancas, né? Vamos dizer assim. No final das contas, eu estou usando o futebol como um exemplo, sabe? Dessa questão da ascensão e tal. Mas eu estou usando o futebol como exemplo porque é isso, sabe? Ele, o futebol tem sido um espaço de oportunidades para os homens negros, tanto que toda vez que você vai ver um time de futebol, a quantidade de jogadores negros é enorme. São muitos jogadores negros. O futebol acaba criando um ambiente, quando o jogador consegue algum tipo de ascensão, jogador negro, que o embranquece e impossibilita ou torna mais difícil a criação de uma consciência negra, sabe? A criação que dificulta ainda mais que aquele jogador crie uma identidade negra que vá para além de entender a cor, mas de entender o que a cor e os traços causam na vida dele, numa sociedade racista. Entendeu? Né? Não é só consciência de saber que não é branco, mas é de saber o que isso causa na vida, no dia a dia. Isso acaba dificultando. E aí, além da questão da ascensão, tem a questão dos times não permitirem que o jogador aborde a questão racial, né? Os jogadores vão sendo ali instruídos para não falar sobre isso porque é polêmico, não fala disso, você nem é tão negro, meu querido. Não fala disso não, fica quieto, deixa quieto, porque lá não foi racismo. É bem isso, né? De sempre tentar interpretar as situações racistas como se não fossem racistas. E com certeza isso acontece dentro dos grandes times de futebol, de aconselhar seus jogadores negros a não falar sobre racismo, a dizer que aquelas questões que estão sendo, aquelas atitudes de torcedores que foram racistas, nem foram tão racistas assim, porque o jogador nem é tão negro, e de como isso vai suprimindo a identidade negra. Talvez esteja meio confuso, mas é porque eu estou refletindo sobre isso agora, sabe? Já li algumas coisas sobre, mas eu resolvi simplesmente abrir a câmera e gravar porque eu queria que o papo fosse mais natural e para que, mais como forma de abrir um debate nos comentários também, caso você queira comentar, então comente. O futebol aqui, como eu disse, é só um exemplo, a gente poderia usar outros, porque a sociedade brasileira é enraizada de racismo em todos os espaços e a todo momento tenta apagar a nossa identidade negra. Mas eu estou usando o futebol como esse exemplo porque ele é um espaço de muita negritude, mas que de muitas pessoas negras e de muitos homens negros que não têm essa identidade política negra, sabe? Não tem uma consciência negra mais aflorada. Muitas das vezes sabem da própria cor, mas não têm uma consciência sobre o que essa cor e sobre esses traços causam no seu dia a dia. Ai, gente, é isso, assim. Eu estou aqui com a cabeça explodindo. Mas o futebol, obviamente, é um espaço racista, como qualquer outras coisas, como qualquer outro espaço. E prova disso, como eu já disse, repito, é ver jogadores não podendo falar sobre determinados assuntos porque foram aconselhados a não falar sobre isso, a ver jogadores negros reproduzindo uma lógica racista contra si mesmo, muitas das vezes, porque não tem uma consciência muito aflorada. Resumindo, eu não estou colocando a culpa no futebol, que o futebol criou essas coisas, mas eu estou dizendo como esse espaço potencializa o racismo e dificulta a criação de uma consciência negra nos jogadores negros, sabe? Sobre si, sobre sua vida, sobre o racismo que o atinge, que os atingem todos os dias dentro do próprio espaço. O próprio ato de aconselhar um jogador negro a não falar sobre o racismo que ele sofreu naquele momento, num jogo de futebol, é um ato racista.
quando um time diz para o seu jogador não falar sobre um assunto, isso sobre um ato, a não dizer e a não comentar sobre um ato racista que ele sofreu, é sim um ato racista. E porque você não está permitindo que o seu jogador se defenda sobre algo que ele sofreu, sabe? E aí isso vai se reverberando entre os outros jogadores negros de uma maneira que dificulta um posicionamento, um encorajamento, um empoderamento e tal, né? Dele enquanto pessoa, desses jogadores negros, empoderamento enquanto pessoas negras. Enfim, já falei muito. Comenta aí, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo para mais pessoas verem e debaterem sobre esse assunto. E vamos pegar os nossos jogadores negros conscientes e estampar a cara deles nas redes sociais e exaltá-los porque eles merecem. E tem, viu? Tem. Não são poucos, não. Só não tem o devido espaço na mídia e nem o nosso reconhecimento. Então vamos reconhecê-los. É isso. Repito, se inscreve no canal. Beijo.